O blog conversa hoje com o senador Álvaro Dias, do Podemos, e numa manhã bem quente, já que a Polícia Federal está atuando em vários estados, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de documentação com relação à ação que está sendo investigada em relação às fake news. Tudo bom, senador? Tudo bem, Cláudio. Bem em termos, né? Porque nós estamos vivendo um momento inusitado. Estávamos totalmente despreparados para recebermos essa visita indesejada, né? Do vírus que, lamentavelmente, mudou a vida de todos nós, não é? Senador, fake news, esse é um dos males da nova política? Sim, é o alimento do pós-verdade, não é? O que é pós-verdade? É a verdade pretendida, a verdade desejada, a verdade que as pessoas sentem atenderem às suas expectativas. Portanto, há uma interpretação dos fatos ou a distorção dos fatos. Isso se chama pós-verdade. Na linguagem de Oxford, isso é pós-verdade. Nós estamos verificando que as pessoas se alimentam do próprio desejo de transformar algo irreal em real. E é isso que ocorre no momento em que se utiliza muito da fake news, até para destruir reputações ou para alcançar determinados objetivos de outro lado. Então, a mentira vem ou perversamente destruindo reputações, ou vem enganosamente iludindo pessoas para promover o próprio interesse. Não é? Então, nós vamos legislar agora, talvez nessa próxima semana já, há um projeto do Alessandro Vieira, ele foi delegado de polícia, portanto é especialista nesta área, e preparou um projeto para dificultar o crime na internet. Vamos aguardar para ver o que vem. O senhor acha que essa ação de hoje, tanto da Polícia Federal, mas essa ação que corre no Supremo Tribunal Federal, pode começar a dar uma freada nessa disseminação de fake news, pelo menos essa disseminação organizada? Bem, primeiro, essa ação do Supremo Tribunal Federal diz respeito a fake news contra os ministros do Supremo, isso que deu origem. Sim. Portanto, foi autodefesa, né? O Supremo procurou se defender dos ataques, né, que campeavam nas redes sociais de forma muito intensa contra ministros do Supremo, o que fez surgir no Senado o pedido da CPI Lava Toga, o que levou à mesa do Senado inúmeros pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro me disse que nessas matérias, nessas fake news, né, existiam ameaça de morte, inclusive. Agressões tão violentas que partiam para a promessa de assassinato. Então, que o Supremo não teve outra alternativa a não ser instaurar esse inquérito. Você tem razão, isso pode ser um freio de arrumação, é claro que não vai alcançar a plenitude do que é necessário em matéria de regulação. Agora, inevitavelmente, embora todos nós defendamos como um espaço democrático aberto para a livre manifestação do pensamento, é preciso sim ter alguma regulação para evitar exatamente essa agressão à moral. Veja, desde a campanha eleitoral, eu tenho procurado retirar das redes sociais algumas fake news, não é? E é muito difícil. É muita coisa, né? Obtive êxito em algumas, mas aí volta, porque fica lá em algum registro e, de repente, alguém vai lá e traz de volta. Então, é um assunto muito complexo, não é? Mas, de qualquer maneira, esta ação do Supremo Tribunal Federal pode, sim, desestimular, em parte, o uso da fake news. Mudando um pouquinho de assunto, senador, a pandemia deu uma travada no país, na verdade em todos os países, né?
E nós temos alguns assuntos muito importantes ainda correndo no Congresso que estavam vindo num ritmo até razoável e deram uma parada. Entre eles, essa questão da prisão em segunda instância. E isso dá uma certa insegurança, porque em algum momento a justiça diz que pode, outro momento diz que não pode, e há uma insegurança. É possível que mesmo nesse período de pandemia esse projeto avance, por exemplo? Olha, Cláudio, realmente esse é o grande problema desse sistema remoto de deliberação. Dois projetos fundamentais: o fim do foro privilegiado, que depende apenas de votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados para ser promulgado, e a prisão em segunda instância, que foi o maior golpe no combate à corrupção no país, não é? O Supremo Tribunal Federal, por 6-5, liquidou aquele que era o instrumento mais poderoso de combate à corrupção e que tinha sido causa preponderante do êxito da Operação Lava Jato. Então, houve uma estratégia de protelação no Congresso, armada entre Câmara e Senado, isso ficou visível, e nós não votamos em tempo, porque isso deveria estar liquidado no ano passado. O Senado, por exemplo, votou terminativamente na Comissão de Justiça a prisão em segunda instância, o projeto deveria ir para a Câmara. O líder do governo requereu ida ao plenário, e com isso terminou. Terminou o período, terminou o ano, entramos em recesso, depois veio a pandemia, e, evidentemente, o ato da mesa que instituiu esse sistema remoto de deliberação impede a deliberação sobre matérias estranhas à pandemia, especialmente matérias polêmicas, que exigem uma passagem pelas comissões temáticas, a fim de que chegue ao plenário já com uma discussão aprofundada. Então, infelizmente, nós vamos ter que aguardar o fim da pandemia para voltar a esses temas. Isso foi um alívio para aqueles que não queriam aprovação desses projetos, né? Foi um grande alívio para aqueles que preferem a impunidade à justiça. Infelizmente, esse foi um mal também do vírus, né? O vírus que nos contamina, que leva as pessoas à morte, também produziu este mal, que é uma interrupção da agenda ética, ou seja, da agenda de combate à corrupção. Bom, isso também se aplica a esse projeto do fim do foro privilegiado, na mesma medida, praticamente, né? Exatamente. Mas não há justificativa para não ter sido votado. O presidente da Câmara, por várias vezes, prometeu: não, agora eu coloco, a semana que vem eu coloco, e foi empurrando, e chegamos a essa pandemia. Agora temos que aguardar. Mas é um salto civilizatório, né? Seria, eu creio que, ao lado da prisão em segunda instância, é a complementação para que nós possamos ter uma nova justiça no país, onde todos seremos iguais perante a lei. Faltam esses 2 projetos para completar. Essa tarefa é evidente que existem outros, por exemplo, a corrupção na administração pública como crime hediondo. É um projeto que eu relatei no Senado há muitos anos. O Sarney estava lá ainda, para você. Ele, inclusive, apresentou uma Inclusive, continua vivo, né? Eu relatei lá da tribuna a emenda que ele apresentou. Não tinha muito a ver com o projeto, mas o pessoal me pediu: olha, aceita para ir para frente e tal. E foi para a Câmara, e está na gaveta da Câmara até hoje. Agora tem um projeto do Eduardo Girão, que eu estou insistindo, porque nós temos reuniões de líderes, onde debatemos a pauta. E eu tenho insistido, esse projeto do Eduardo Girão, que é do Podemos, ele institui o crime hediondo para a corrupção na saúde, agora durante o tempo de pandemia. Em todo esse tempo de política que você já viveu algum momento com tanta guerrilha, com tanto ódio dentro da política? De forma nenhuma, isso nunca existiu, porque nós somos uma sociedade multifacetada. Nossa sociedade é múltipla. Nós temos várias correntes do pensamento político. E, de uns tempos para cá, nós vimos o país dividido em 2 correntes, como se não existisse vida inteligente entre a extrema-esquerda e a extrema-direita.
Então, se antes eu apanhava só do lado esquerdo, porque combatia o PT, então me imaginavam à direita, hoje eu apanho da esquerda e apanho da direita, apanho dos dois lados nas redes sociais. Por quê? Porque eu tenho posições que divergem, tanto de um lado quanto do outro, em determinadas oportunidades atende a um lado, em outras oportunidades atende o outro lado, porque eu procuro ser equilibrado. Então, as pessoas não admitem o equilíbrio. É verdade. Cláudio, me dizem, muitas pessoas chegam na minha página, por exemplo, do Facebook, para dizer, saia do muro. Por quê? Porque eu não adotei um apoio integral ao presidente da República. E, obviamente, não há nem razão hoje para apoiar o PT, porque fizeram do país um partido de um país, de um lado o PT e do outro lado o bolsonarismo. Né? Sim. Isso está errado, isso não ajuda, isso não constrói, isso não é bom para a democracia e nos leva a essa loucura, a esse sistema de pós-verdade. Né? E você assiste determinadas reuniões que mais se parece uma assembleia do manicômio do que propriamente uma reunião política, porque as agressões são radicalizadas. Né? Há uma beligerância alimentada também pela fogueira de vaidades, um desejo enorme de protagonismo. Algumas pessoas pensam que a vida vai terminar logo depois de amanhã, então elas precisam aparecer agora a qualquer preço, precisam ser destaque agora a qualquer preço. Então, coloque em primeiro lugar o seu projeto pessoal, projeto político pessoal, projeto eleitoral pessoal, pensando na próxima eleição. Aí briga presidente com o ministro não pode se destacar muito, senão pode ser cabeça cai. Se o governador aparecer um pouco, a culpa de vocês da mídia, né? Lógico. Vocês é que colocam em evidência, né? Eu estou na mídia. Eu estou na mídia desde há mais de 30 anos e eu sempre fiquei sabendo que a culpa é sempre da mídia. Da mídia, claro. Vocês é que estimulam o protagonismo, a fogueira de vaidade, né? Vocês jogam o combustível no incêndio e isso provoca, infelizmente, nós devíamos estar vivendo um momento de solidariedade, de compreensão, entendendo a nossa impotência, né? Estamos totalmente desaparelhados para o inusitado de uma pandemia como essa, sistema de saúde totalmente colapsado em muitos estados e muitos municípios e ficamos assistindo a uma briga lá no alto, né? É verdade. Aqui embaixo sofrendo com dor, com perdas irreparáveis e assistindo uma briga lá em cima que não tem sentido, quando deveria haver compreensão e, sobretudo, o comando. É um sistema presidencialista de muito poder. O presidente da República devia comandar, devia estabelecer uma relação administrativa profícua com os estados e municípios, com o Congresso, com o Poder Judiciário, conjugando os esforços, não é? E maximizando os recursos que são escassos diante da grandeza do problema que nós estamos enfrentando. Sim. Senador, eu queria agradecer muito pela sua atenção, bom trabalho e, como diz o outro, né, fique em casa, porque a pandemia está pegando todo mundo. Eu estou em casa e, por isso, vivendo dias de melancolia também, né? Porque não é fácil. Mas o que eu quero dizer a todos é que nós estamos tentando fazer a nossa parte da melhor forma possível. Eu sei que tem que reconhecer a impotência mesmo nesse momento. A crise econômica vai ser terrível, né? Nós vamos ter um pós-pandemia complexo, né? Dívida pública crescendo, déficit público crescendo, desemprego aumentando, recursos escassos, e é claro que esse enfrentamento vai exigir competência, qualificação, experiência. Isso não é um produto sobrando na prateleira da política brasileira. Por isso, as dificuldades são inevitáveis, mas temos que enfrentá-las da melhor forma possível. Obrigado aí, um abraço a todos e que Deus nos proteja. Valeu, Álvaro. Obrigado.